China e Estados Unidos parecem que estão vivendo um momento bastante peculiar da relação entre os dois, já que oficiais de alto escalão de ambos os países se encontraram nos últimos dias, membros do staff de maior importância, né, são membros como a Janet Yellen do Tesouro dos Estados Unidos, o Jake Sullivan, que é consultor do presidente, né, do Joe Biden, e o Yang Yi, que é o consultor e agora também ministro das Relações Exteriores da China, tiveram encontros e isso é uma coisa bastante importante da gente analisar e eu quero que vocês entendam, né, a forma como eu penso a relação entre os dois países agora. Também vou falar sobre a Polônia e a Ucrânia, que vivem aí um momento de tensão, um momento de disputa bastante interessante da gente analisar, bastante importante na medida em que a Ucrânia exporta grãos e a Polônia importa eles e colocou uma barreira para essa importação nos últimos tempos. Vamos discutir o porquê disso e como isso impacta a política da Europa, né, do continente europeu, e como vai se resolver essa questão, se é que ela tem uma resolução, dado que a Polônia, no primeiro momento da guerra, apoiou a Ucrânia, agora segue apoiando, mas com essa pedra no meio do caminho. Eu sou o Bruno Heming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais, e China e Estados Unidos agora entram em um momento de tentativas de diminuição de tensão entre os países, das disputas que estão colocadas. Nenhum dos dois mudou a sua percepção em relação ao outro. Os Estados Unidos continuam achando a China como um inimigo, como um estado que cria ameaças e que tem uma disputa econômica bastante importante. Então isso não mudou, mas o que mudou? O Jake Sullivan, por exemplo, se encontrou com o Yang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores da China, que houve até um episódio de substituição do então ministro das Relações Exteriores, que havia sido mudado esse ano de 2023, para o Qin Gang. O Qin Gang teve que sair da pasta por motivos ainda não muito bem explicados, mas em termos mais por debaixo dos panos ou de bastidores, né, foi em questão relacionada à visão dele ou em relação a Hong Kong, da política externa em direção a Hong Kong, que o Xi Jinping e o Partido Comunista não viam da mesma forma, então ele foi tirado, e o Yang Gang, que ficou 9 anos, né, antes do Qin Gang, voltou à cena agora, e ele faz, às vezes, do consultor de relações exteriores do presidente da China e também do ministro das Relações Exteriores. Mas o que está mudando, ou quais são as questões colocadas aí para a relação entre China e Estados Unidos? Como eu falei, continuam ainda se vendo como rivais, mas há encontros aí de diversas pastas de ambos os governos, como em relação ao comércio, em relação ao tesouro, né, da China com o tesouro dos Estados Unidos para falar de questões relacionadas à macroeconomia, mas não só isso, como questões relacionadas à inteligência artificial que envolvam o impacto econômico que ela vai ter em ambos os países. Questão climática, o John Kerry, né, que é um líder do governo dos Estados Unidos que está alocado na questão climática, ele é um consultor para essa questão, ele também se encontrou com o staff chinês para discutir isso, entre outras iniciativas. Há um adensamento dessas reuniões bilaterais entre os países e não faltam, claro, motivos para que hajam essas reuniões e para que tenham essas tentativas de diminuir a tensão entre os países, já que os pontos focais de possíveis problemas eles são diversos. Eles estão na guerra entre Rússia e Ucrânia também, mas com mais força em Taiwan, na questão de Taiwan, e em outras regiões do mundo, porque também a China, né, como eu também não canso de falar, ela está em diversos lugares do mundo, ela tem investimentos no mundo todo, e na medida em que ela se expande, também se expandem as possibilidades de haver um entroncamento, um desacordo entre eles. Agora, né, o que está colocado é o cenário em que Xi Jinping não foi à reunião da ONU, a Assembleia Geral da ONU, ele também não foi no encontro do G20, né, ele não está tendo essa participação mais incisiva nos fóruns internacionais, e há uma expectativa muito grande de que o Xi Jinping vá ao encontro da Cooperação Econômica do Pacífico, a APEC, porque isso traria, né, uma visão de que as instituições internacionais não estão de fato, como a gente sabe que estão, bastante deterioradas, né, essas instituições que têm os Estados Unidos e os países europeus como liderança. Ainda não se sabe se o Xi Jinping vai, a reunião vai ser em São Francisco, nos Estados Unidos, em novembro, dia 11 de novembro, se eu não me engano. A cooperação do Pacífico, ela busca, né,
falar sobre as questões do Pacífico, mais voltado para o lado econômico, mas não tem como fugir de questões como a questão do Mar do Sul da China, as questões territoriais e as questões envolvendo países que fazem, né, parte dessa zona contígua aí de territórios que a China vem ocupando, e também questões relacionadas a realmente o comércio entre esses países e como ele vai se dar. O que não vai acontecer, o que a gente não vai observar, né, são diminuições de desavenças ou de atritos em relação a questões militares, por exemplo. Quando a gente viu, né, toda aquela polêmica envolvendo os balões de meteorologia da China que foram ao território dos Estados Unidos e os Estados Unidos logo se pronunciou dizendo que aquilo era um ato de espionagem, a gente não vai ver coisas relacionadas a esse tipo de empreitada de ambos os países, né, porque ambos os países fazem isso, diminuir. E isso não vai diminuir. Há uma busca para que as relações e os diálogos militares entre os países fiquem mais normalizados, né, se é que isso existe. Só que a perspectiva é que esse tipo de pauta fique em stand-by, fique, por enquanto, ainda em suspenso, para que outras, né, sejam tocadas que são muito mais objetivas, muito mais colocadas na ordem do dia. Como a gente sabe, a gente está observando, as economias do mundo inteiro elas estão bastante mal em termos de desempenho, elas estão ruins. A Alemanha teve dados econômicos muito ruins aí nos últimos tempos. O continente europeu todo está em uma fase bastante precária, né? Isso vai respingar no próximo tópico que eu vou falar em relação entre Ucrânia e Polônia. Mas entre Estados Unidos e China a coisa se dá pela seguinte questão, e é muito direta. A China ainda, digamos assim, agasalha, abarca diversas empresas dos Estados Unidos que fazem investimento lá, e isso não vai mudar tão cedo, né? E esse desacoplamento entre os países não vai acontecer de maneira rápida, porque isso envolve todo um capital imobilizado, todo um capital produtivo investido que ele precisa render, porque uma mudança de uma hora para outra significa apenas prejuízo e nada diferente disso. Então, os países são obrigados a se relacionar, eles são obrigados a fazer um jogo diplomático muito mais próximo, porque de outra forma também ambos acabam prejudicados, talvez os Estados Unidos mais que a China, mas a China também, suas perspectivas de crescimento estão tão boas quanto poderia se esperar para a volta do Covid, para a volta de um cenário em que estava tudo parado. A China tem a perspectiva de crescer 5% esse ano, que é muito abaixo das médias históricas da China, e isso impacta o mundo inteiro, obviamente, né? Então, nós vamos ver essas relações entre Estados Unidos e China funcionando em diversos níveis, em muitas pautas, em pautas assim que são mais lugares comuns do que pautas militares, né, diálogos militares, e a pauta específica, e que é a mais importante de todas, né, relacionada à tecnologia, relacionada ao 5G, relacionada ao mercado de microchips no mundo inteiro. E a gente vai voltar nessas questões, né, porque elas não vão se extinguir num momento tão próximo, porque elas estão realmente em disputa acirrada agora e vão definir a liderança no sistema internacional. Agora, entre Polônia e Ucrânia. Bom, o Volodymyr Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, fez um discurso na ONU, chamando todos à responsabilidade, falando que é necessário cada vez mais apoiar a Ucrânia, cada vez mais mandar recurso, dinheiro, para fazer frente à Rússia, que continua ainda no esforço de guerra, e a Ucrânia, na sua contraofensiva, né, que ia começar em maio, julho desse ano, não teve um bom resultado. E há indícios aí que a Rússia esteja se movimentando para partir com tudo para cima da Ucrânia, e isso causa muito medo nos países ocidentais, mas principalmente na Ucrânia, que já vem sofrendo bastante com essa guerra. Só que a questão que coloca a Ucrânia e a Polônia em uma rota de colisão é a questão dos grãos. O que está colocado assim de maneira bastante simples? Os grãos ucranianos eles chegam na Polônia, na Romênia, em outros países ali da região, em um preço muito baixo e que deixa a economia desses países de maneira bastante sistemática fragilizada, mas não só a economia, como as pessoas, os produtores de grãos dos respectivos países. A Polônia especificamente. Então o que a Polônia fez? Ela fez um bloqueio à importação dos grãos ucranianos. Isso causou realmente um problema diplomático entre os dois países e posicionamentos de partidos conservadores que fazem a base do governo do Andrzej Duda em uma direção de crítica ao Volodymyr Zelensky, crítica também à guerra, né? Se bem que essa crítica à guerra ela é muito mais velada do que
a gente pode imaginar, mas o que está colocado de fato é que o interesse econômico da Polônia está em risco, a estabilidade política da Polônia, em certa medida, já que também é um país que tem uma importância no setor agro, né, e tem uma parte do PIB significativa ali. Isso em risco é também um risco para manutenção do poder da extrema-direita, dessa direita que faz a base de apoio do Duda, tá? Que é um presidente que tem uma relação, né, com essas pautas de extrema-direita, essas pautas conservadoras, extremo conservadores, bastante forte, né? E agora há um flerte, né, com as ideias aí de negociação de paz, de um apoio velado ao Putin, só que isso não se verbaliza, já que o ministro das Finanças da Polônia já colocou que temos que apoiar a Ucrânia, temos que apoiar esforço para impedir a Rússia, que de certa forma também a Polônia vê a Rússia como uma ameaça na região, só que tendo condições objetivas econômicas colocadas, o cenário pode mudar um pouco, o cenário pode mudar e colocar a Polônia numa rota de adesão, né, ou uma possível adesão num futuro não muito distante, a um bloco de países que vai militar fortemente por um acordo de paz, por um armistício, né, mas provavelmente por um acordo de paz, já que há necessidade de ter um fluxo de mercadorias que vai atingir Rússia e Ucrânia nesse meio tempo. Bom, então o que está colocado é isso, né? Acho que o Andrzej Duda disse e fez uma declaração forte que não vai admitir desrespeito ao povo ucraniano, desrespeito esse fazendo referência ao discurso que o Volodymyr Zelensky fez, que também continha lá críticas, né, a esse bloqueio de importações que alguns países estão fazendo contra a Ucrânia, especificamente a Polônia. A gente vai ver no que vai dar isso, né? Uma relação assim muito instável entre os países, só que a Polônia faz parte da OTAN e a Polônia tem interesses também muito amarrados aí aos países que estão capitaneando a guerra. Então é mais fácil a gente ver ela mudando de posição a partir do momento que outros países de peso têm uma mudança de opinião ou de postura em relação à guerra. Ela sozinha não vai fazer as coisas mudarem. Essa andorinha aí não vai fazer o verão com certeza. Bom, por hoje era isso, pessoal. Tem 2 temas aí rapidinho só pra gente comentar o que aconteceu essa semana, o que aconteceu nos últimos dias, e esperem aí o próximo vídeo, que virá brevemente, né? E até uma próxima. Um abraço, tchau, tchau.